Por que o meu veículo ferveu? Existem várias situações, mas eu vou contar para vocês hoje. É uma situação que está ligada ao uso de aditivo, ou não uso de aditivo. Para exemplificar isso, eu vou falar como é que funciona o sistema de arrefecimento. O sistema de arrefecimento que mantém o veículo sob a temperatura ideal de trabalho é um sistema que circula água e um dos elementos é o radiador, onde passa a água, sopra o vento, resfria a água, vai para o motor esquenta a água, vem quente, ele esfria e fica nesse ciclo. Quem regula esse ciclo é a válvula termostática, né? E alguns sensores, mas não é o caso que nós vamos explicar aqui hoje. Esse é um radiador do Ford Ka, primeira geração, que ferveu. Na verdade ele não ferveu, ele começou a apresentar problema. Eu tive um acidente com o carro e aí quebrou o radiador. E aí, como ele já estava bem usadinho, eu peguei e coloquei um novo, mas eu quis abrir o radiador, eu abri para mostrar para vocês como é que funciona isso. Então o radiador é composto por uma colmeia de alumínio e pelas carcaças laterais, que são as tampas laterais. Ok? Está aqui. Olha a quantidade de barro que tem aqui. Barro, ferrugem, sujeira, em função do radiador. Em função de não utilizar o fluido de arrefecimento. Ou seja, o ex-dono desse carro, eu comprei esse carro há um ano, ele só usava a água da torneira. E a água da torneira tem minério. E minério tem ferro. Minério é ferro. E ferro oxida as partes internas do motor. Que é o que eu venho falando nos meus vídeos. Mas aqui eu vou mostrar para vocês. Então o radiador é composto por uma colmeia de alumínio e as duas tampas laterais que fazem a circulação. Se vocês olharem no radiador, cada risquinho desse aqui é uma canaleta, olha aqui, ó, que passa a água, que faz a circulação da água para dentro e fora do motor, dentro do motor e dentro do radiador. Dá uma olhada na sujeira, tem uma borracha de vedação, essa tampa aqui, a lateral, ela é encaixada, ela estava aqui encaixada, vou jogar a peça fora, então eu falei, vou abrir para mostrar, e aqui está a sujeira que está aqui. Bom, percebam que a canaleta é tão fina que uma chave de fenda pequena não acessa o orifício, tá vendo? Ó, você não acessa o orifício, por quê? Porque a canaleta é muito fina, talvez tenha menos de 1 milímetro de espessura essa canaleta. O que isso significa? Que não tem medida, espaço suficiente para poder deixar passar a água e mais a sujeira. Ó, olha aqui, ferrugem do motor e sujeira da água. Olha aqui, ó. Então isso aqui foram sujeiras que durante o ano, ou durante o tempo de uso, só pelo uso da água, foram juntando. Então quando isso ocorre, você acaba um entupimento do radiador, a água não circula, e se a água não circula no circuito motor-radiador, vai ficar só com a água quente sendo produzida pelo motor, que é a combustão, está explodindo e está aquecendo a água. E a água não passando por aqui, não vai ser resfriada. E o que vai acontecer? Ou vai acender a luz no painel do seu carro, ou se for um relógio, vai aparecer lá que está trabalhando acima de 92, 93, 94, cada carro, em média, é uma quantidade de temperatura, mas via de regra está entre 90 e 100 graus, e aí vai aquecer vai acima da temperatura. Então por quê? Porque a pessoa não utilizou fluido de arrefecimento, só usou água da torneira que contém minério. E o que acarreta? Acarreta no superaquecimento, e aí você vai ter que ficar na estrada. Quem já ficou na estrada com o carro percebe que, quando ele ferve, ele começa a perder a força, porque todas as medidas pelo excesso de temperatura, elas vão dilatando as peças, e aí perde-se todas as referências, o motor fica fora de medida e você não tem mais funcionamento. Começa a grilar, começa a ficar fraco, começa a não pegar mais na partida. E se você der continuidade num carro que está fervido, está quente, está superaquecido, se você der continuidade no funcionamento, você vai fundir o motor ou vai acarretar na queima da junta do cabeçote, que separa a água do óleo. E quando junta água com óleo, você não vai ter nem arrefecimento de forma correta e nem lubrificação de forma correta. A primeira fase é
perde o cabeçote, perde a junta do cabeçote e empena do cabeçote. Segunda fase é o quê? Segunda fase é fundir o motor. Por quê? Porque a pessoa deixou entupir o sistema, que é esse sistema simples que vocês estão vendo aqui, ó. Ó, radiador nada mais é do que um monte de canaleta, onde eu passo o ar e resfria a água. E resfriando a água vai para dentro do motor, que vai ser aquecida pelo motor e volta para cá. Então, na prática, o que eu quero dizer aqui é, não dá para não usar fluido de arrefecimento. Então, você que não faz manutenção em carro, esse é o resultado. Eu comprei esse carro de uma pessoa que não fazia manutenção. Logo, esse foi o resultado. Beleza? Eu já coloquei fluido de arrefecimento, vocês vão aqui, a peça está meio manchada de cor-de-rosa, mas ele não limpou o suficiente, porque tinha muita sujeira. Você limpa o que está sujo, mas o que está excesso já entupido, aí você tem que fazer uma limpeza física. E o que é uma limpeza física? É a retirada das duas caixas laterais, um trabalho que é chamado de varetar o radiador. Então ele enfia uma vareta aqui bem fininha e vai fazendo a limpeza de canaleta a canaleta. Mas o que eu falei, quantas canaletas tem? Tem mais de 30 canaletas aqui. Qual é a espessura? Menos de 1 milímetro. Então para fazer esse trabalho, você tem que tirar pelo menos uma caixa de plástico, pelo menos uma tampa dessa daqui. E quando você tira, tem que ser feito por um especialista e você vai ter que pagar o preço por isso. Então não vale a pena você não usar, não fazer manutenção em dia. Então a gente fala de manutenção, fala para vocês fazerem isso, por quê? Porque isso dá resultado. E se não fizer manutenção, vai ficar na mão. Beleza? Se inscreve, curte, compartilha aí, vem com o Marcão.